Como medir a cultura organizacional de uma empresa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu quero te ajudar a responder a pergunta, né? Como é possível medir a cultura de uma empresa? Então a gente vai entender aí basicamente, né, o que é cultura organizacional, qual a diferença entre cultura e clima e como que você pode medir a cultura de uma empresa, tá bom? Então só lembrando, antes de a gente entrar no conteúdo, que é muito importante que você se inscreva no canal, porque 90% das pessoas que assistem o RH Academy não são inscritos. Então se você inscrever, ajuda bastante o canal a crescer, aparecer para outras pessoas. Também é muito legal se você deixar um comentário positivo aqui, ajuda bastante a entender se o tipo de conteúdo e o formato está ajudando as pessoas, está sendo claro, se você está aprendendo, né, se você está saindo melhor que você chegou aqui no RH Academy. E também deixe seu gostei e compartilhe com todo mundo que você conhece. E obviamente acesse o rhacademy.com.br, que ajuda bastante aí para você conhecer os cursos, as soluções e tudo mais, tá bom? Mas vamos lá, né? Primeira pergunta que a gente tem que responder: o que é cultura organizacional? Cultura é um conjunto de relações vivas que trabalham, vamos chamar assim, ou que ocorrem na direção de um objetivo comum. Não é algo que a gente mas é algo que a gente faz num determinado contexto. Então, se a gente pegar alguns estados aqui no Brasil, né? Sei lá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, o próprio Rio Grande do Sul, que é onde eu fico, né? A gente tem culturas estaduais, culturas locais, ou seja, jeitos de fazer algumas coisas, maneiras de se vestir, jeito de falar, né? Sotaque tem a ver com cultura, porque a gente consegue inferir de que região do país a pessoa é com base no sotaque, e todos esses itens formam aí, vamos chamar assim, uma identidade cultural. Tá? Então a gente começa a entender as coisas de uma maneira geral e é como se a gente colocasse alguns óculos. Tá? A cultura onde a gente está, tô falando aí em estados, ela serve como se fosse um óculos. Então a gente começa, entre aspas, né, a enxergar as coisas a partir das lentes daquela cultura. Dentro das empresas também isso acontece, numa escala, num contexto, num cenário menor, né? Porque sei lá, se a gente for olhar aí um estado brasileiro, tem milhões de pessoas que moram nesse estado. Dificilmente a gente tem uma empresa com milhões de pessoas, mas a gente tem empresas que tem várias pessoas. Por isso, conjunto de relações vivas, porque essas pessoas interagindo entre si vão construir, vamos chamar assim, uma identidade, vão construir alguns elementos e aí a gente tem a cultura. Isso pode ser intencional por parte da empresa, né, criar esses elementos culturais, ou pode ser meio que espontâneo, a partir daquilo que as pessoas vão vivendo e vão vivenciando. Então, a cultura organizacional, a cultura, né, respondendo ainda, né, o que é cultura organizacional? É um conjunto de crenças, ou seja, aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas pensam, né, quais são os pressupostos, aquilo que as pessoas valorizam versus aquilo que as pessoas não valorizam, como as pessoas interagem entre si e como que essas coisas todas aí contribuem para um ambiente social, interação social entre pessoas e psicológico, maneira de pensar, jeito de sentir único de uma empresa. Então cada empresa tem a sua cultura. Linha de base, tá? A cultura de uma empresa tem tudo a ver com a forma como os funcionários dessa empresa, possíveis funcionários, clientes e o público que essa empresa interage percebem essa empresa. Então ela é formada a partir das ações que as pessoas realizam, a partir das coisas que as pessoas dizem a respeito da empresa, a partir do que outras pessoas que não estão dentro da empresa dizem sobre a empresa, a partir das relações que essa empresa estabelece com seus clientes, e aí a gente tem uma identidade única para essa empresa, portanto uma cultura. Tá? Então veja só que não é uma coisa tão simples, por isso que é tão difícil medir a cultura e por isso que a ideia desse vídeo é te ajudar a entender um pouquinho melhor como você pode medir ela, beleza? Aí a gente passa, agora que a gente entendeu, né, o que é uma cultura, ou cultura organizacional, melhor falando, vamos entender qual que é a diferença entre cultura e clima, tá? Então essa é uma diferença bem importante. E muitas vezes você provavelmente ouve o tema, né, cultura e clima como se fossem sinônimos. Mas cultura e clima são coisas diferentes, mas elas se relacionam entre si. Então se eu ajo no clima, posso mudar a cultura, se eu ajo na cultura, eu vou interferir no clima, tá? Então vamos lá. Cultura, qual que é a definição? Diferença, né, de cultura e de clima. Ela é muito mais forte, ela é muito mais firme, ela está muito mais enraizada, tá? Valores, crenças, maneira de agir, percepção. E muitas vezes a cultura ela é mais difícil de enxergar. Tá? Então, de novo, quem faz parte de uma cultura talvez tenha alguma dificuldade de enxergar alguns elementos culturais.
Por isso que se você viajar, independente de onde você estiver me assistindo, se você sai do seu estado e vai para um outro estado do país, você consegue enxergar de uma maneira mais evidente os elementos culturais daquele lugar. Porque você está num lugar, vai para um outro totalmente diferente, você consegue perceber. Agora, provavelmente você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior na hora de listar ou de relacionar quais são os elementos culturais do seu próprio estado. Então, por isso, essas coisas são mais difíceis de ver para quem está inserido nessa cultura. Numa empresa é a mesma coisa. Se você sai de uma empresa e vai para outra empresa, você consegue perceber que as coisas são diferentes. O jeito é diferente lá, tá? Vamos usar cultura como sinônimo de jeito. Cultura organizacional como sinônimo de jeito. Então você vê que o jeito da empresa é um pouquinho diferente. Agora, talvez você tenha uma dificuldade de listar ou de relacionar o jeito que a sua empresa faz as coisas porque você está dentro dessa empresa. Então, coisa mais enraizada, mais forte, vamos chamar assim. Já o clima, ele é mais observável, né? Você consegue identificar, você consegue inferir, né? E muitas vezes o clima é definido como padrão de comportamento ou como os hábitos que recorrentemente geram alguns sentimentos nas pessoas. Vamos imaginar o seguinte, o clima em Minas Gerais, tá? Sei lá, o clima pode ser quente ou frio, ou seja, você consegue identificar se está quente ou se está frio, né? Agora, culturalmente, é mais detalhado, né? Mais cuidadoso essa definição aí dessa cultura nesse exemplo de Minas Gerais. Então, mesma coisa numa empresa. Então, o clima, você pode perceber quando as coisas estão boas, quando as coisas não estão boas, quando tem algum problema, quando o clima está tenso, né? Quando as coisas estão agitadas, mas isso não quer dizer que a cultura seja assim, né? Pode ser que a cultura influencie, mas não determina. Então, se a gente entender isso aí, se você conseguir compreender isso até agora, ótimo. Daqui para frente fica muito mais fácil para você entender como medir, né, a cultura de uma empresa. Então, muitas vezes, né, a gente tem esse entendimento de que são coisas parecidas, mas elas têm relações. Então, cultura influencia no clima, clima pode influenciar na cultura, embora a cultura esteja mais enraizada, então a gente precisa entender isso aí, tá? Uma vez que a gente entendeu, facilita a nossa vida. E aí tem uma coisa interessante, né? O Daniel Goleman, ele fez uma pesquisa um tempo atrás e ele mostrou algumas evidências do impacto que o clima tem sobre o desempenho financeiro de uma empresa, sobre a lucratividade de uma empresa. E ele sugere lá nas pesquisas que 33% do desempenho financeiro, da lucratividade, né, dessa empresa tem relação direta com o clima organizacional dessa empresa. Então, olha só, se você melhorar o clima da sua empresa, se você trabalhar, se você investir em melhorias de clima, você pode ter um aumento de até 33% na lucratividade dessa empresa por conta dessa ação que está relacionada à gestão de recursos humanos, à gestão de pessoas. Então, para você que está me assistindo, que é dono de empresa, já ficou claro, né, qual que é o seu papel, como que você pode transformar isso em lucratividade. Para você que é profissional da área de RH, que está me assistindo aí, você tem uma baita oportunidade na mão de causar um impacto positivo e um impacto financeiro na vida das pessoas e na vida da organização, se você trabalhar para melhorar clima e associar cultura positiva com o clima. Porque aí a gente já viu, né? Quase 33% aí de impacto positivo financeiro falando, é uma baita lucratividade. Pega o seu salário hoje, faz vezes 33%. Seria quase como se tivesse um salário a mais aí, né? Um percentual bem significativo aí de salário. E isso se traduz aí da mesma maneira, um percentual significativo de lucratividade para as empresas. Bom, beleza? Espero que você tenha entendido até aí. Agora vamos para a pergunta central, né, da nossa conversa, que é: como que eu meço a cultura organizacional? Deve estar aparecendo para você aí na sua tela, né, que a cultura é possível de medir usando 4 tipos de pesquisas. Tá? A primeira pesquisa é uma pesquisa de engajamento. Tá? A segunda pesquisa é a pesquisa de cultura. A terceira pesquisa é uma pesquisa de clima. E a quarta pesquisa é uma pesquisa, entre aspas, de pulso. Vou te explicar cada uma delas na sequência. Quando eu estou falando de pesquisa de engajamento, eu estou falando do quanto as pessoas querem fazer o trabalho que elas estão fazendo e estão dispostas de ir um pouquinho além, sabe? Dar aquela lapidada, se esforçar um pouquinho mais. Eu não estou falando de esforço físico, mas esforço mental às vezes também, né? De preocupar com o detalhe. Eu estou olhando para ver se eu tenho algum detalhe aqui na minha mesa para te mostrar, mas é aquele ajuste fino, assim, a pessoa... Normalmente o engajamento a gente pode entender como comprometimento. Então, quando a pessoa está comprometida, ou seja, ela está engajada, ela quer fazer o trabalho dela bem feito. E a gente já sabe, já tem muita evidência que diz que um funcionário engajado ele é 4 vezes mais propenso a ter um desempenho melhor, ele é 4 vezes mais propenso para fazer o trabalho com uma qualidade melhor do que um funcionário desengajado.
E por incrível que pareça, né, mesmo sabendo disso, mesmo tendo essas evidências aí, a gente tem cerca de 13% dos funcionários de uma pesquisa feita em 142 países estão ou são considerados engajados. Então, se você conseguir medir, né, o engajamento, fazer uma pesquisa de engajamento na sua empresa, criar ações para melhorar o engajamento, você vai ter aí até 4 vezes mais desempenho das próprias pessoas, sem aumentar a quantidade de pessoas. Então, uma das formas que a gente tem de medir a cultura é através de uma pesquisa de engajamento. Uma cultura vai influenciar no nível de engajamento que as pessoas têm, se elas estão mais ou menos engajadas. Então, aí tem um ponto interessantíssimo também. Segundo item, como a gente já falou, é a pesquisa de cultura, né? Então, ou seja, eu posso identificar quais são os padrões coletivos de comportamento, as crenças, os pressupostos, os valores que as pessoas têm dentro de uma empresa e a partir daí definir ou caracterizar, né, se essa cultura tem elementos que são positivos, ou seja, contribuem para o sucesso das pessoas e da empresa, ou se eles são negativos, é aquela coisa que mais atrapalha do que ajuda. Então isso também é possível criar essa medida de cultura aí, né, ou vai contribuir para você medir. Se a gente pudesse medir, né, pegar uma régua e medir a cultura. E aí a gente tem uma série de descobertas de pesquisa que pesquisaram cultura, eles podem ajudar a você adaptar jornadas de trabalho, adaptar jornadas de treinamento ou ciclos de treinamento e desenvolvimento que façam jus com o objetivo, com a estratégia da empresa, beleza? O terceiro item que a gente falou é a pesquisa de clima. Então, pesquisa de clima, elas vão te fornecer uma série de indicações de como as pessoas enxergam, né, e de como as pessoas normalmente desenvolvem atitudes ou sentimentos quando elas estão trabalhando na organização. É como se a gente colocasse um termômetro para saber qual que é a temperatura aí do ambiente. Tá? Basicamente é isso. Então a gente tem um clima bom, ruim, quente, enfim, e etc, como a gente já falou. Além desses benefícios aí para todas as pessoas da equipe, é muito importante, beneficia muito a liderança, porque a gente consegue descobrir, né, ou pelo menos ter uma clareza maior de qual que é o impacto que o líder tem no clima da organização, no clima da equipe e assim por diante. Então essas pesquisas de clima, elas são muito positivas, elas fornecem uma baita linha de dados aí, muito boas, que vão te auxiliar, você aí profissional de RH, você dono de empresa ou você gestor que me assiste, você vai entender melhor o que fazer, por que fazer e como fazer algo para melhorar o clima. E a gente já viu que melhora produtividade e lucratividade aí, através das evidências que a gente já viu nesse vídeo, tá bom? E também tem um outro tipo de pesquisa que ele tem se tornado mais comum e que te ajuda a medir a cultura de uma empresa. São verificações de pulso, vamos chamar assim, né? Normalmente quem tem algum tipo de plataforma, tá, voltada para gestão de recursos humanos, pessoas, engajamento, qualquer plataforma que você achar aí na internet, você vai ver que em algum nível elas têm algum tipo de pesquisa que é, sei lá, como você está se sentindo hoje e 5 carinhas lá, uma mais triste até uma bem feliz. Ou como está o seu dia, mesma coisa. E a pessoa vai marcando diariamente essas carinhas. Essas carinhas marcadas diariamente, elas são o que a gente pode chamar de uma pesquisa de pulso. Ou seja, eu vou monitorando como é que está a coisa acontecendo dia a dia. Tá? Essas pesquisas de pulso, obviamente, elas são mais simples, né? Uma pergunta, 2 no máximo, sobre como as pessoas estão percebendo. Se faz ela diariamente por conta aí da utilização dessa plataforma. Né? As outras pesquisas que a gente viu até então, pesquisa de engajamento, clima e cultura, você não tem como fazer todo dia, toda semana, todo mês, porque são questionários mais robustos, né? Maiores, mais extensos, ninguém vai ter paciência, né, para sentar e responder 50 questões todos os dias. Você vai ser altamente improdutivo. Então, pesquisa de clima, engajamento e cultura, minha sugestão aí, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Esse seria o ideal, tá? Uma vez a cada 2 anos, porque aí você tem tempo para desenvolver ações e gerar uma melhor percepção das pessoas, né? Gerar melhores resultados em ciclos maiores. Pesquisa de pulso você pode fazer todo dia, tá bom? E essas verificações aí vão permitir, né, você, RH, gestor, enfim, dono de empresa, rastrear, acompanhar como é que está o andamento aí, né, do humor, vamos chamar assim, ou de como as pessoas estão percebendo a sua organização num ciclo menor, seja dia a dia, a cada 2 dias, a cada semana. E isso te dá oportunidades, te dá condições de você agir, sabe? Já na hora. Pô, vi que o pessoal tá meio assim, então eu já posso tomar uma ação no curto prazo, assim. É um acompanhamento mais rápido, mais fino, tá bom? Então,
De uma maneira super simples aí, né? E bem rapidinha, vamos chamar assim, você pode medir a cultura da sua empresa destas formas, né? A gente já viu que avaliar a cultura, ou enfim, entender a cultura, ele é um passo importante para você impulsionar sucesso, lucratividade e produtividade da sua empresa. Já tem muitas pesquisas que apontam aí que, na média, 48% dos funcionários de uma empresa, dos colaboradores de uma empresa, eles vão deixar o emprego, vão pedir demissão por conta da cultura ou do clima. Então, se você age para melhorar a cultura e clima, além de você ter a possibilidade de até 33% mais lucratividade, até 4 vezes pessoas mais engajadas e produtivas, você reduz em quase 50% a possibilidade ou o nível de rotatividade da sua empresa. Então, assim, vale muito a pena, faz muito sentido do ponto de vista financeiro para quem é dono de empresa, olhar para isso, medir isso e acompanhar isso, tá? Então, quando você faz essas coisas de uma maneira metodológica, né, utilizando o método correto, utilizando a maneira correta, com seriedade, você vai colher bons resultados aí no médio e no longo prazo, com certeza, tá bom? Então era isso para esse vídeo, espero que você tenha curtido esse material. Se você não se inscreveu, se inscreva, também deixe o seu gostei e o seu comentário. E não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br, tem muita coisa legal lá no site e a gente vai se vendo por aí. Até o próximo conteúdo, foi um prazer, espero que você tenha curtido. Me acompanha também no Spotify e na Anchor, esse conteúdo vai estar lá, caso você queira escutar e não tenha tempo para ouvir. Espero que seja útil aí, tá bom? Valeu, até mais, até o próximo conteúdo. Tchau!